Olá, tudo bem com você? Eu sou a Karina Cato e estamos em mais um episódio do programa Momento Agro RC1. E hoje nós temos a honra de conversar com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bortoloso. E quem conduzirá esta entrevista, este bate-papo, é o nosso presidente do Grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e o diretor institucional, Ronaldo Bianchi. Você confere agora a entrevista. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do Sérgio Bortoloso, que é atualmente presidente da Sociedade Rural Brasileira, que tem um currículo brilhante como produtor rural, vamos dizer, líder do setor do milho, agora foi vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, teve muito ligado na Câmara Setorial do Milho, no Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, e agora presidindo a Sociedade Rural Brasileira, né? E em 2021 recebeu o convite oficial da ONU para integrar o chamado Champion Network for the Food System Summit, um grupo de lideranças que preparou o debate para a cúpula de sistemas alimentares. Então, quer dizer, isso é uma honra para nós aqui do RC1 estar recebendo essa figura maravilhosa. E queria agradecer também a presença do nosso diretor institucional, Ronaldo Bianchi, que comandará ao meu lado o programa. Bom, Sérgio, neste momento, quais são as prioridades de sua gestão à frente da sociedade rural brasileira? Bem, Zé Eduardo, eu preciso dizer que eu fico muito satisfeito e muito feliz de estar conversando com você, com o Ronaldo e toda a equipe. A nossa amizade já de longa data me fez concluir que hoje eu sou um cara muito feliz porque eu tenho convivido e partilhado a minha vida com pessoas como você, viu, Zé Eduardo? Então, eu acho que isso é muito importante, estou muito feliz de estar aqui. Quanto à sociedade rural, Zé Eduardo, é uma imensa responsabilidade, né? E um desafio muito grande. A sociedade rural é uma entidade que ela tem um patrimônio moral muito grande, né? Você vê que isso é uma entidade centenária e já vai fazer 104 anos, e você vê pelas pessoas que passaram por lá, né? Eu não vou citar os nomes aqui, mas foram pessoas que foram ícones e que foram divisores de água na história da agricultura brasileira, não só paulista como de brasileira. Então, quando eu aceitei esse desafio de ser presidente da Rural, foi com essa consciência. Nós passamos de que eu vou precisar fazer muito, e vou precisar muito das ajudas dos amigos para mim poder levar a contento, né, esse desafio. Eu sei que nós passamos um momento de certa turbulência, nós tivemos de uma eleição polarizada, isso, na verdade, causou alguns desgastes dentro do nosso setor quanto ao governo, mas a proposta nossa da Rural agora é abrir caminhos, partir para o diálogo e o entendimento, uma vez que nós também temos certeza que hoje o governo federal entende e reconhece a importância do nosso setor para o Brasil como um todo, em todos os aspectos, né? Dentro da sustentabilidade, não só ambiental, como econômica e social também. Então, é isso, nós vamos procurar abrir os caminhos e procurar ajudar. Eu tenho a impressão que todos nós, se todos nós trabalharmos agora com um único objetivo, que é de se tornar esse Brasil um pouquinho melhor do que ele está no momento, eu acho que nós vamos conseguir. E é isso, essa a proposta que a gente está tentando levar como prioridade na nossa gestão, Zé Eduardo. Sérgio, nós sabemos da importância patrimonial, do patrimônio da reputação da sociedade rural brasileira. É realmente impecável, né? São quase 104 anos, como você falou. Mas nos dê uma dimensão da representatividade da sociedade. Quantos aproximadamente associados existem e quais os principais setores que estão no agro lá representados? Nós temos parcerias, né, muito grandes, quer dizer, hoje
Eu acho que a Rural hoje deve estar em torno de 240, 250 sócios, que são as pessoas que, na verdade, dão esse suporte, né? Esse suporte de representatividade para nós. Mas nós temos também várias empresas que compõem o quadro da Rural e pessoas de todas as áreas. Pessoas na área de investimentos, nas áreas de tecnologia, nas áreas de pesquisa. Nós temos grandes parcerias hoje para se tratar. E nós temos hoje, Ronaldo, nós temos comitês e departamentos que analisam em cada aspecto. Por exemplo, nós temos departamentos de cana-de-açúcar, de café, nós temos específicos por área. E esses são compostos e coordenados pelos associados. E, às vezes, algumas pessoas também que podem nos assessorar mais tecnicamente isso. Nós temos os comitês que são mais abrangentes, que são os comitês jurídicos, os comitês ambientais, os comitês de propriedade, de propriedade privada e direito de propriedade. Ou seja, cada tema hoje que se torna importante para a nossa categoria, a gente abre dentro do nosso grupo de estudo e convida pessoas dentro do nosso quadro de associados, como também de fora para nos ajudarem. Por exemplo, dentro do nosso tributário, hoje, quem tem participado do nosso comitê tributário é o professor Fernando Scaff e também o professor Heleno Torres. Então, nós trazemos esse pessoal para nos ajudar a formatar alguma coisa com relação ao que está para acontecer aí, da reforma tributária. Tanto que eles já começaram, dentro desses comitês, ele sai um relatório, e esse relatório é que nós levamos, né, ao IPA, que hoje é a nossa forma, a Sociedade Rural era uma das associadas ao IPA, e é uma forma que a gente tem de fazer com que os nossos pleitos se transformem em leis, né? A gente respalda tecnicamente a nossa frente parlamentar hoje para fazer isso. Então, ou seja, uma estrutura mais ou menos assim. Nós temos hoje aquilo que você falou, mano. O prestígio da sociedade rural abre muitas portas, esse patrimônio moral da sociedade rural, ao ponto de pessoas, como eu citei agora aqui, o doutor Fernando Scaff, o professor, os professores, né, elentos, para tratar dessa questão tributária. Em áreas ambientais, nós temos outras pessoas que nos ajudaram e que vão continuar. Nós temos que atua. O ministro Roberto Rodrigues, uma pessoa que sempre ele é um nosso orientador nato já por si só, participa, o ministro Alisson Paulinelli, são pessoas que compõem também a nossa... Então, são coisas assim, a gente vai cumprindo, tem uma ala jovem hoje da sociedade rural que está muito, muito ativa, muito otimista. Hoje, para você ter uma ideia, as nossas, hoje, na minha equipe da minha diretoria hoje, tem 2 jovens brilhantes, tem o Marcelo Chum, que é o vice-presidente, Marcelo Chum Diniz Junqueira, e tem o João Francisco Adrien, também Fernandes, que hoje ele trabalhou e fez um estágio no governo e vem da Rural Jovem. E tantos outros, tem o Bento Mineiro, tem o Marcelo Lemos e outras pessoas que estão nos ajudando também, que vêm da Rural Jovem, que é para nos trazer um pouco mais de vitalidade, uma vez que às vezes nós ficamos um pouquinho cansados e esse pessoal que está carregando o piano. Então, é mais ou menos hoje essa estrutura que nós temos dentro da Rural e que nós vamos manter, né? Ninguém faz sucesso sozinho, não é verdade? Verdade, é verdade. Ninguém leva a Rural sozinho. Eu falo claramente para todos os conselheiros, gente, se vocês estão pensando que vocês vão pegar todos os problemas que aparecerem do Aragoz e vir na minha mesa e deixar em cima da mesa, ó Sérgio, isso aqui para você resolver, nós não vamos para lado nenhum, né? Falo aí, eu vou precisar de ajuda de todos, e todos, sabe, eu estou muito bem acompanhado, isso me dá uma tranquilidade imensa, viu, Ronaldo? Olha, é interessante que realmente a sociedade rural brasileira ela sabe conciliar a tradição com a inovação, né? E assim, dentro desse momento, como que está vendo aí a reforma tributária? Como que ficará o setor dentro disso daí? Como que nós estamos nos comportando em relação à reforma tributária?
Zé Eduardo, sabe, só para destacar um pouquinho o que você disse anteriormente. Hoje nós temos também na nossa diretoria o Cesário Ramalho, que ele traz não só a tradição, mas como a competência, o histórico da sociedade rural, né? Então, ou seja, esse misto de experiência com juventude é uma coisa que com certeza dá certo. Hoje, nós estamos com uma dificuldade muito grande, inclusive isso foi discutido numa reunião que nós tivemos terça-feira agora, lá na CNA, onde o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, esteve apresentando algumas coisas, e a FPA também, presidida pelo deputado Pedro Lupion, apresentou as nossas dificuldades, ou pelo menos os nossos pleitos, e deixou bem claro lá o que é negociável e o que não é negociável. E depois disso, nós entendemos que ela está caminhando, primeiro porque a reforma tributária que o próprio governo está pretendendo fazer, ele é muito baseado em duas PECs, que nós já constatamos que ela não traz benefícios para o nosso setor, que é a PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que tramita no Senado. E nós percebemos que ela traz um desconforto muito grande para o nosso setor. O diálogo nosso foi muito bom. O relator que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP do Paraná. Ele é um componente da nossa frente parlamentar, da FPA, e ele levou a proposta nossa de que isso vai ser estudado. E nós esperamos que assim seja, que sejam... E ali ficou bem claro, eu não vou, é muito extenso, eu não vou me detalhar aqui quais são os itens, mas, de qualquer forma, Zé Eduardo, nós temos a promessa e o compromisso que o nosso pleito vai ser considerado. Agora, isso vai ser tratado dentro do Congresso, que é uma casa muito democrática, e, logicamente, vão ter vários interesses lá dentro da casa. E é isso que a nossa frente vai fazer, vai negociar isso de uma forma em que a reforma tributária que nós entendemos como necessária, sem dúvida necessária, mas que ela também não pese demais nos ombros dos agricultores, né, ou de quem produz, ou do proprietário agrícola, né, do produtor rural, principalmente. Então, com esse pano de fundo e que nós estamos entrando nessa discussão. A Rural vai apresentar uma proposta para esses temas, e é por isso que o nosso comitê de reforma tributária, hoje muito bem assessorado, como eu já disse, nós estamos preparando esse relatório para, assim que der o start, assim que nós falamos que a bola começar a rolar, a gente vai entrar com as nossas afirmações, os nossos estudos, as nossas conclusões a respeito da reforma tributária, né? Vamos entrar agora num terreno difícil, que é o terreno dos movimentos sociais do Sem Terra, que começam a sair das suas tocas e já colocam as garras em cima de propriedades produtivas e que vem incomodando já uma grande empresa e provavelmente é um sinal de que eles estão testando a paciência da produção rural e da produção agrária. Como é que a sociedade rural brasileira encara esse momento e que alternativas existem para a gente esclarecer o público e esclarecer a sociedade que a legalização do nosso trabalho na área rural é adequada e é justa? Ronaldo, nós temos, como eu disse, como o nosso pano de fundo de tudo que nós fazemos é a Constituição. A Constituição é isso que nós vamos estar sempre trabalhando em cima do que é direito, do que é o dever, do que é obrigação, do que é... Primeiro, então, e lá ela é bem clara a respeito. Nós sabemos que existe hoje uma questão muito mais ideológica por trás dessas questões das invasões, que em determinados momentos eles chamam de ocupação, que na verdade não é ocupação, isso é invasão mesmo. São invasões que são feitas dentro de um patrimônio privado, como também de patrimônio público, e, logicamente, isso aí está totalmente conflitante com o que diz a regra básica nossa, que é a Constituição. Nós temos uma
nós esperamos que seja uma onda só, para mostrar agora o que veio. Tanto que nós estamos aguardando até um posicionamento do nosso governo. Nós estamos estranhando que o governo federal não tem se posicionado quanto a isso, uma vez que ele mesmo, ele é promotor, o governo federal é promotor da democracia, promotor da justiça social e tudo. Nós entendemos como legítima a reforma agrária, mas a reforma agrária é feita dentro dos parâmetros legais. Ou seja, o INCRA entra com os processos de assentamento, trata das áreas, desapropria, indeniza e faz essa reforma agrária que é necessária. Tem muita terra. O governo tem muita terra e tem muita gente sem terra. Agora, as invasões que nós estamos sentindo hoje, a gente percebe que ele tem um caráter muito mais político do que efetivo, porque você vê que hoje a própria justiça já está dando reintegração de postos para as áreas. Ou seja, na verdade, a gente percebe que o Movimento Sem Terra hoje está usando de um artifício que eu acho que é o que está ao alcance deles, promover essa discussão, abrir com um discurso de que isso é pro-social, e, na verdade, nós sabemos que isso não é um discurso que traz benefício pro-social. E sim, isso volta a discutir uma guerra ideológica que já vem sendo travada ao longo do tempo. Eu tenho a impressão que o governo atual, ele também está preocupado com isso, porque não é possível que ele vá defender esse tipo de coisa. Inclusive, nós tivemos com o ministro da Agricultura, o Fávaro, e ele falou, ele nos garantiu que não teria invasão. Numa reunião que nós tivemos em Uberaba, na posse lá da diretoria da BCZ. E ele falou, não vai, nós estamos fazendo, nós estimulamos. Mas, no mesmo momento, depois ele vai numa reunião do Sem Terra e diz lá que o Sem Terra é um movimento legítimo. Então, existem algumas contradições em que a gente tem que separar que, de fato, o que é que o governo quer fazer e o que é discurso ideológico. Eu tenho a impressão que o governo não vai querer estabelecer uma discórdia no campo. Ele sabe que existe um risco muito grande de que isso aconteça, inclusive com violência, porque até dentro do próprio do Código Civil nos autoriza a defender o nosso patrimônio. Então, ou seja, eu tenho a impressão que esse impasse é uma onda de momento. Eu acho que esse governo está chegando aí, está com pouco tempo. Eu acho que esse impacto inicial, isso sair, eu tenho essa expectativa, viu, Ronaldo, de que isso seja só um movimento de arrancada, um fogo de palha, mas que aos poucos, porque ninguém quer promover, eu acho que nem nós, nem a classe produtora quer ser desestabilizada, eu acho que nem o governo quer fazer isso. Então, eu acho que o entendimento está próximo. E essa é a expectativa nossa, que isso seja uma onda e que passe logo. Sérgio, a gente tem visto na mídia falar-se em taxação de exportação, que foi um desastre na Argentina. Como que está caminhando, evoluindo essa proposta e o que está se fazendo para, vamos dizer, para demovê-la, se for o caso? Eduardo, esse é o problema. Pra você ter uma ideia, alguns estados até já trabalharam com isso, já estabeleceram aquele 1,5% para a taxa de produto exportável. Outros estados fizeram estudos mais aprofundados e perceberam que, na verdade, isso, você taxar a exportação, você tornar a exportação, principalmente de produtos do agro, eles ou commodities ou produtos já com valor agregado, você taxar a exportação, você acaba diminuindo a receita. Porque você diminui, você perde e o volume exportado é um volume muito grande. Qualquer coisa que ela seja alterada dentro desse contexto de arrecadação que hoje isso gera, ele pode atrapalhar mais. Então, alguns estados mais organizados, como o estado de São Paulo, por exemplo, ele entende que isso não é um bom caminho. Você taxar alguma coisa que é competitiva, de uma forma disso fazer receita. Em contrapartida, tem outros estados que veem que essa é a única opção de salvação. Então, eles falam, não, nós temos que taxar, porque mesmo sabendo que vai
que isso pode criar uma situação, mas a gente já recolhe logo antes de sair. Então, a tentativa nossa é mostrar, principalmente para as assembleias legislativas e o setor do agro, via a CNA, via as federações de agricultura que tem em todos os estados, via sindicatos rurais, está fazendo um trabalho permanente de conscientização, para mostrar que não tem vantagem nenhuma quanto à arrecadação. Isso, a médio e longo prazo, você taxar a exportação. E a prova disso é o que aconteceu na Argentina, o que tem acontecido isso. Você acaba desestimulando, tornando o setor improdutivo e, consequentemente, você começa a diminuir a sua arrecadação, onde vai chegar um momento que isso vai se estagnar, você não vai ter recurso nem para cumprir o seu social. Então, é isso que a gente tem levado aos estados. Eu acho que está difícil da gente conseguir. Existem alguns procedimentos jurídicos que nós estamos analisando, infelizmente eu não vou poder externar agora, mas porque são instrumentos jurídicos que nós estamos trabalhando, mas nesse sentido. Mas o principal nesse momento é essa conscientização. Gente, vocês com isso, vocês estão querendo, não digo matar, mas vocês estão querendo judiar demais da galinha, você está querendo matar a galinha, você entendeu? Porque você, aos poucos, quem mata a galinha, daqui a pouco não tem mais ovo. Então, ou pelo menos se você torna a galinha mais fraca, você daqui a uns dias vai ter menos ovos. Então, nesse contexto, a gente está fazendo um trabalho de conscientização para mostrar é o caminho errado. No entanto, eu vejo que é muito difícil por causa até da própria situação econômica dos estados que trabalham isso. E isso tem sido feito a nível estadual. Nós questionamos até a legitimidade disso, uma vez que nós temos uma lei de nível federal que diz isso, que é a Lei Candir, isso que nos isenta de taxação. Essa lei é vigente, essa lei, para ela ser mudada no Congresso, eu acho que hoje o governo não teria votos suficientes e nem quórum para conseguir alterar isso, mas isso está sendo feito já a nível estadual, e o produtor rural não tem como contestar, não tem uma estrutura jurídica para contestar isso. Então, nós estamos tentando fazer, primeiro o passo é conscientizar, depois a gente vê as opções jurídicas que a gente tem para tentar travar essa questão, que, de fato, é muito prejudicial para o setor, né, Zé? Muito bem, vamos falar de coisa boa, que é produtividade, né? Então, eu vou juntar. Eu tinha feito duas questões, vou fazer uma só, juntando as duas. Quais são os principais pontos que você enxerga de ruptura de tecnologia que vai dar um salto tecnológico e, se possível, algum setor que seja dentro da porteira como fora da porteira? O que a gente precisa para aumentar a produtividade no campo, dentro da porteira e fora da porteira? Ronaldo, essa pergunta é uma pergunta latente e ela já é recorrente em tudo. Você sabe que nós temos uma fragilidade muito grande, não até do ponto de vista tecnológico, apesar que hoje nós sabemos que a Embrapa tem sido muito judiada ao longo do tempo e que isso acabou transferindo tecnologia para empresas multinacionais que aqui estão fazendo a América, né? Aqui, ou seja, estão ganhando muito dinheiro vendendo tecnologia. E o produtor concorda com isso, tanto que está pagando pela tecnologia. Nós entendemos que a Embrapa deveria ser mais eficiente nesse aspecto, mas a Embrapa, como disse, tem sido muito judiada ao longo do tempo. Desde lá para trás, quando eu percebo, a gente costuma dizer que a história da agricultura brasileira ela teve dois divisores de água até agora. O primeiro foi com o ministro Paulinelli, lá atrás, com a criação, ele junto com o Dr. Eliseu Alves, fundaram a Embrapa, e no mandato do Paulinelli, na gestão do Paulinelli no Ministério, teve um avanço muito grande. Foi quando saiu os programas de desenvolvimento cerrado e tal, e a agricultura brasileira tornou-se o que é hoje, desenvolvendo no cerrado, e hoje o Brasil, a perspectiva de segurança alimentar que o mundo tem é a agricultura tropical, e ela é desenvolvida basicamente no Brasil. Dentro do clima temperado já está estagnado. Então, com essa visão, nós entendemos que esse foi o primeiro divisor de águas. Saímos
Tanto que o ministro Paulinelli, hoje, ele é uma pessoa considerada o pai da agricultura tropical no mundo, é uma pessoa que tem um prestígio lá fora 1000 vezes maior do que interno, porque o mundo conhece e sabe da importância que ele tem. E depois o segundo foi com o ministro Roberto Rodrigues, como nós conseguimos aprovar a lei de biossegurança, onde nós conseguimos usar a tecnologia que o mundo estava usando. Foi aquela discussão enorme, política e ideológica, até com relação aos transgênicos, isso, mas que isso, ou seja, que foi também o outro ponto que foi um divisor de águas naquela ocasião. Eu me lembro que isso criou até um desgaste grande para o próprio ministro Roberto, dentro do governo, gente que era do governo acabou saindo até do governo, mas isso foi reconhecido ao longo do tempo. Nós tivemos, na época, até quando isso praticamente ficou estagnado, quando a FAO declarou. A FAO, junto com o documento da OCDE, disse que o mundo precisava de alta tecnologia, incluindo biotecnologia, para poder garantir a segurança alimentar no futuro. Então, isso, de certa forma, ficou estagnado esse assunto, porque perdeu-se essa discussão ideológica com relação a isso. Nós aumentamos muito a nossa produção usando tecnologia e tal. Agora nós temos um calcanhar de Aquiles muito grande, que são os insumos. A gente percebe que hoje a Embrapa ela tem feito um trabalho grande, principalmente com relação a essa parte nitrogenada. Hoje a Embrapa já está trabalhando com milho, até com inoculantes para o milho. Ou seja, nós estamos aguardando que bastante coisa ela venha ainda nessa área de suprimento alimentar, ou seja, suprimento nutricional para as plantas. As tecnologias, as outras, com relação a controle de praga, são tecnologias que, aos poucos, elas vão se desgastando, mas elas estão sendo repostas a um custo, como eu digo, um pouco caro para o produtor, mas isso, de certa forma, tem atendido. E pelo fato de ser caro, infelizmente, essa tecnologia, ela não está disponível para os pequenos produtores, para a agricultura familiar e para alguns médios produtores. E é esse que era o programa que deveria ser feito, para que a tecnologia que hoje na agricultura empresarial se faz, ela deveria estar disponível e acessível para a agricultura familiar e para os pequenos agricultores. Então, esse é um grande desafio com relação a essa questão tecnológica. E, basicamente, a gente se tornar aí menos dependente do mundo nessa questão nutricional, né? Isso, de fato, é o calcanhar de Aquiles e nos coloca numa posição até de refém em determinado momento do fazer. Então, quanto às inovações que a gente pretende é isso, continuar com o desenvolvimento tecnológico e também, aos poucos, ir tentando. No governo anterior, o presidente Bolsonaro, já saiu, deu start naquela questão da lei de fertilizantes. Hoje começou-se também, a partir desse aí, já de biofertilizantes, que eu acho que vai assumir aí uma parte dessa fatia de mercado. Primeiro, até porque hoje a sustentabilidade ambiental ela é exigida no mundo em qualquer circunstância, então eu acho que isso vai crescer. A produção de biofertilizantes também vai crescer. Mas, de qualquer forma, esse ainda é o grande problema, o calcanhar de Aquiles, para a gente continuar produzindo nesse nível que nós estamos produzindo, né, Ronaldo? Nessa tua pegada, cabe bem a similaridade do que o governador José Serra, então ministro da Saúde, fez, de quebrar a patente do remédio de AIDS na verdade, coletivizou a produção, reduziu extremamente o preço e o custo do tratamento. Então, uma das saídas provavelmente é oferecer ao mercado produtor desse defensivo acesso a essas fórmulas, acesso para poder ter um preço competitivo e ter competição, né, no mercado. Não parece isso? Sem dúvida, você tem uma ideia. Só que se você vai analisar, você vê que até hoje a lei de defensivos nossa está parada ainda. Ela não foi, ela não concluiu a sua. Isso que a gente queria, tanto nessa questão de novos materiais e novos produtos lá fora, novas formas, novos agentes ativos, isso acabou
mas ela tem parado, esbarrado, de certa forma, um pouco dentro dessa questão das aprovações aqui dentro. E também, né, a gente tem que entender que a dependência nossa, ela não depende só disso. Por exemplo, o KCl, que é é necessário para o potássio, nós não temos potássio aqui. Hoje está restrito na produção na China e principalmente na Rússia. O Canadá, que é parceiro, que tenta entrar de suprir, a ministra Tereza Cristina fez um excelente trabalho no ano passado com relação a isso, quer dizer, ela abriu isso, saiu aí o mundo afora para não deixar faltar fertilizante. Não faltou, mas ficou muito caro. Essa guerra na Rússia que acabou e esse embargo à Bielorrússia também acabou, de certa forma, nos prejudicando. Agora, nós precisamos que seja hoje incentivado e que o produtor brasileiro tenha acesso a esse nível de produção. São investimentos caríssimos, Ronaldo. Você tem uma ideia para extrair hoje o KCl, nós temos lá em Alto Ases, no Amazonas, e você vê uma coisa, são investimentos assim de uma unidade para fazer de 50 bilhões de dólares, entendeu? Você tem que tirar lá do fundo, você tem que trazer para cá, separar o KCl para devolver o sal lá embaixo, o sódio, sabe quando? Então, ou seja, para cumprir essa questão ambiental é muito caro hoje. Às vezes até, a gente entende, nós temos até alguns estudos que dizem que no preço de hoje é viável, mas no preço em que, assim que o mercado se estabilizar, quer dizer, do KCl, do cloreto de potássio, da Rússia, ou do próprio Canadá, ou da China, na hora que isso se normalizar, os preços baixarem, já inviabiliza novamente a nossa produção aqui, sabe? Então, ou seja, nós estamos nessa situação. Agora, a tecnologia tem avançado, nós estamos tentando hoje aproveitar mais com o trabalho de micronutrientes, alguma coisa desse tipo. Eu acho que uma boa opção é essa chegada do biofertilizante, porque nós temos bastante biomassa, nós temos bastante hoje material biológico que pode ser transformado em matéria orgânica, esse negócio todo. Isso vai também forçar a gente a desenvolver esse nicho de mercado, a participação disso. Mas, em linhas gerais, eu concordo plenamente com você. A gente precisa facilitar para que investimentos aqui venham e que facilitem a gente estar trabalhando nesse aspecto também. Veja, assim, depois de já abusar da sua simpatia, para finalizar, a gente gostaria de saber quais são as principais oportunidades do agro nesta atualidade, para o presente e futuro. Eduardo, eu acho que, embora sejamos metralhados diariamente pela comunidade internacional, não a comunidade que tenha, de fato, ligada. São questões mais políticas, a geopolítica mundial está muito conturbada. Mas eu tenho certeza que a expectativa do mundo hoje é que a nossa agricultura vá bem, que ela continue crescendo, que ela continue sendo produtiva. Todos têm, não a mídia em si, mas as pessoas que de fato têm responsabilidade com isso, as Nações Unidas, vê que o Brasil é uma referência tanto ambiental como uma referência econômica com relação a isso. Nós somos... Então, eu vejo que isso gera uma oportunidade muito grande para o produtor rural. A gente precisa, com muito cuidado, o que eu estou dizendo, estamos passando por turbulência. Daqui uns dias, a Europa, que às vezes ela não tem tanta importância como comércio para a gente, principalmente de produtos agrícolas, mas a Europa ainda é a grande formadora de opinião do mundo. Se você for perguntar para os países, a sorte que o Brasil ele tem conseguido um dinamismo muito grande dentro dos seus mercados, em que hoje nós somos exportadores para muita gente. Não é o caso da soja, que é muito concentrado a exportação de soja para a China. Mas em outras situações, você pode ver que o nosso mercado é bem pulverizado. Isso nos dá uma segurança. E o mundo espera que o Brasil continue crescendo. Então,
eu não tenho dúvida que você continuar trabalhando no agronegócio e não nos atrapalhando, sabe? Isso a gente percebe, que essas situações não nos atrapalhem. A gente abrindo um diálogo melhor, principalmente com essa comunidade ambientalista que tem basicamente na Europa, a gente tem que começar a trabalhar uma estratégia um pouco diferente, às vezes começar a trazê-los para ver, mostrar que nós somos a opção, do que, na verdade, entrar para o embate. Então, eu tenho a impressão que nisso vai ter um avanço. E isso eu acho que vai gerar uma oportunidade para o nosso produtor. As questões internas aqui, só o tempo é que vai dizer. Eu acho que, nesse momento, nós temos que, todos nós, todos os agricultores, junto com o governo federal, pensar num Brasil melhor e num Brasil mais justo, mais socialmente equilibrado e economicamente também rentável, sabe? Eu acho que nós temos que trabalhar nessa fase. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter oportunidade. O produtor brasileiro vai continuar tendo essa oportunidade, uma vez que o mundo nos vê dessa forma, né, Zé Eduardo? Bom, muito obrigado, então, pela sua entrevista, né? Agradeço e esperamos tê-lo em outras oportunidades novamente, trazendo aqui a sua palavra para a gente. Se quiser dar uma palavra final, à vontade. Eu sim, Zé Eduardo, volto a dizer que foi um prazer enorme estar com você, com o Ronaldo e toda a equipe aí. Eu vou estar sempre à disposição. Eu quero dizer para vocês que eu pretendo fazer dessa minha gestão na sociedade rural. Eu vou precisar muito da ajuda de pessoas como vocês, que conhecem, que discutem e que têm uma noção clara das dificuldades do agro. Ninguém toca e ninguém faz da rural sozinho, a tradição da rural para ser mantida. Então, eu vou continuar precisando desse apoio de vocês, precisando dessa comunicação, para a gente estar tratando e se dirigindo aí ao nosso público-alvo. Eu acho que vocês vão ser muito importantes nesse contexto. E estou sempre à disposição e vou estar sempre muito feliz em estar com vocês, tá bom? Você assistiu a entrevista com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bortoloso, a quem nós agradecemos pela participação no programa Momento Agro RC1. Agradecemos também aos entrevistadores José Eduardo Mendes Camargo e Ronaldo Bianchi. E você é o nosso convidado para acompanhar o próximo Momento Agro RC1 na semana que vem e também pode acessar todos os nossos programas na nossa playlist no YouTube, Portal RC1. A gente te espera no próximo programa e continue acompanhando a nossa programação. Até lá, um beijo para você e obrigada pela sua companhia. Tchau!